E aí, como estamos? Hoje o tema da live vai ser bem massa, né? A gente tá aqui para abordar um assunto que é bem interessante. Eu acho que tem todo mundo na realidade tem interesse de saber sobre isso, né? Vem cá, me empresta aqui o celular rapidinho. Vou fazer uma foto aqui. Ó, pra vocês verem como é que eu tô usando aqui, ó. No tripé tem a GoPro e o celular para fazer a live. A GoPro ela tá me filmando aqui, que depois eu vou utilizar para deixar salvo lá no YouTube, né? Mas beleza. É isso aí, gente. A Luiz entrou também. Olha, as duas irmãs aqui, ó. Menino, a atenção da família tá grande, viu? Vamos ver se Kate chega. Então, hoje o nosso tema são os 3 segredos mais importantes no desenvolvimento de uma carreira. Vou pegar o violão aqui para apoiar meu braço. Então, assim, seja um empreendedor ou seja um profissional liberal, ele precisa ter alguns passos para poder se desenvolver, né? E dentre eles existem os 3 mais básicos que eu consigo julgar e que sem eles é muito difícil realmente a pessoa conseguir ter um desenvolvimento bom de carreira, um desenvolvimento bom como empreendedor, enfim. E isso vai se aplicar a toda e qualquer atividade, independente do seu nicho de mercado, independente da sua atividade, enfim. É super interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode deixar, que aí à medida do possível eu vou interagindo, vou perguntando aqui, vou falando. Olá! Já foi. Bom dia! Bom dia! E aí, Kate, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Juju, amiga minha entrou. Olha aí, seja bem-vinda. Então, Kate, se apresenta aí pra galera, pro pessoal aqui do Juazeiro que não te conhece. Quem é Kate Almeida, o que que ela desenvolve no seu dia a dia. Fala aí, tentar de uma forma resumida explicar aí quem é você para que a galera entenda, né? Show! Em primeiro lugar, até para explicar para os meus seguidores, né? Que foi bem. Coloquei ontem a postagem da live, mas a gente está fazendo justamente essa live, né? Para ser uma forma de encorajamento, incentivo às pessoas a um plano de carreira, né? A estar se atentando a um planejamento estratégico na vida. Então a Juarez, né, Marketing, eles estão nesse projeto comigo e a gente teve até uma mentoria, não foi, Guga? Isso. Muito legal. Eu tava lendo lá cada tópico, então meio que a sua vida resumida. Você olha assim, caramba, que legal. Pontos que você já venceu, que você nem se atenta a ter vencido. Então, enfim, eu me chamo Catiane, mas o pessoal me conhece como Kate, aí eu adotei logo Kate Almeida. Tenho 28 anos, atualmente trabalho como influencer e também administradora da empresa Chácara Alvorada, o kitnet da família e alguns outros empreendimentos também, né? Uhum. E nessa trajetória até aqui, eu tive muitas mudanças de pensamento, né, para poder crescer profissionalmente. Então é um desafio bem grande, né? Principalmente ser empreendedor no Brasil. Sim. Tudo também na questão de estratégia, de desenvolvimento, você abrir sua mente, a gente consegue atingir o nosso objetivo. E é mais ou menos isso. Concorri, acho que eu comecei a entrar realmente nessa área de influencer depois de um concurso chamado Miss RN, onde eu tive o privilégio, sem saber como funcionava nada mesmo, tive o privilégio de ficar em 7º lugar entre as 15 selecionadas. Então, foi um desafio bem legal para mim, eu tive até uma mudança de pensamento. Então, é mais ou menos isso, resumindo, pessoal chegando, beijos. Resumindo um pouquinho, né, para vocês.
Show, Kate. Como Kate falou aí, a gente teve a oportunidade de fazer uma mentoria específica, né? Porque eu participei de alguns módulos de curso de coaching. Eu nunca executei atividade específica só de coaching, porque para quem não me conhece, aí quem são os seguidores de Kate estão aqui nessa live e caíram aí de paraquedas, né? Meu nome é Gustavo Costa, eu sou formado em administração de empresas, estou há 11 anos como gerente comercial lá da Brasólio, que é uma empresa de transporte e tratamento de resíduos, e há 5 ou 6 anos, eu teria que ver a data exata, que eu já tenho a minha produtora audiovisual. Antes disso, que é a FG Creative Lab. Antes disso, eu tinha alguns outros empreendimentos que eu sempre tentei, desde criança, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre comprava algum tipo de material e fazia porta a porta com as pessoas. Essa inspiração ela veio com meu pai, porque meu pai sempre foi empreendedor, sempre foi comerciante, então essa veia empreendedora sempre teve muito presente na minha família, né? Então, desde sempre eu gostei dessa questão do empreendedorismo por ser uma ferramenta de crescimento, né? E por mais assim que às vezes a pessoa não tenha um empreendimento em si, no caso seja um empresário, mas se você tiver a mente empreendedora, mesmo dentro de um projeto que não seja seu, ou seja, você sendo funcionário, se você tiver uma mente empreendedora, os funcionários que vão estar lá trabalhando com você vão perceber que você é de fato muito bom e que você pode agregar para aquelas pessoas, né, para aquele projeto. E se você for da área de vendas, por exemplo, for da área que tem atendimento ao público, o público também vai perceber que você é muito bom. Então, uma das coisas que eu até aconselho assim, para o pessoal, eu disse, olha, mesmo que o nome não seja o de vocês, que esteja em jogo, o projeto for de outras pessoas, tenham uma mente empreendedora, porque isso vai somar muito na carreira, né? E aí, a gente bolou essa live aqui com o tema dos 3 segredos mais importantes no desenvolvimento de uma carreira, né? E essa carreira, ela pode ser feita tanto na carreira do empreendedor, de fato, aquele que já tem um CNPJ, como também na carreira de quem está começando ainda, por exemplo, acabou de se formar, ou então é um profissional liberal, um profissional autônomo, não é isso? E foi bem legal, né, Kate? Aquela mentoria lá, deu para pegar algumas coisas e a gente vai estar em constante contato para que a cada sessão de mentoria a gente vai opa, quase que cai aqui. A gente vai aprofundando e melhorando cada vez mais aí tudo. Então assim, sem mais delongas, vamos ao primeiro segredo, né? O primeiro segredo de todos aí, vamos ver se a gente revela. É a definição de quem você é. De quem você é, como você está hoje e para onde você quer ir. E aí, Kate, tá tendo algum insight, alguma coisa aí tá vindo na sua cabeça a respeito do que eu acabei de falar? Alguma coisa se assemelha aí do que Tem a questão da identidade, né? Sim. Quando você, por exemplo, como eu trabalho na parte de influência, você tem que identificar bem o seu nicho, aquilo que a gente estava conversando. Eu sou uma pessoa, por natureza, que adora, assim, tipo, desde exercício, às vezes, depois, não, eu quero fazer agora comidas. Então, tipo assim, eu sempre tô em várias questões diferentes, mas se for, aí eu fui parar um pouco, né, assim, o que a Kate gosta, o que a Kate quer compartilhar, o que seria realmente construtivo. Então, esse ano, no caso, do começo desse ano pra cá, eu comecei a identificar mais o meu nicho e o meu conteúdo, né? Então, é mais voltado para o lifestyle e com dicas também de algumas coisas que eu acho legal, dicas de Instagram, dicas de stories. Então, esse é um começozinho que depois eu quero estar aprofundando mais, né? E também ser identificado como uma pessoa cristã que quer compartilhar
a palavra de Deus através das redes sociais também, das nossas ferramentas, mostrar um pouquinho desse meu lifestyle, né? A minha rotina com Deus também, mais ou menos isso. Então acho que assim, o primeiro segredo você que quer realmente desenvolver uma carreira, você descobrir um nicho, né? Você ser direcionado por um nicho. Então o foco é uma das coisas mais importantes para você estar andando nessa trajetória. Muito. Não sei se eu estou errado, né, mentor? Gostei do que você acabou de falar aí, do foco, né? Porque o primeiro passo aí, gente, por isso que eu coloquei isso como o primeiro assunto da live, é justamente você definir quem você é. Só abrindo parênteses aqui, um salve aí pra Louise, que tá tirando brincadeira aí com a gente, né? Dizendo, meu nome é Gustavo Costa, vou te ajudar a ser o maior marqueteiro digital. Essa Louise é uma figura. Tu conhece ela, né, Kate? Conhece Louise? Conheço. Pois é. E o Adriel aí, galera tocando aí, brother Adriel, Boy e aí Gustavo Boy. Isso aí, um salve aí pra galera. Enfim, então assim, de fato é importante essa questão da gente saber quem a gente é. Porque quando você identifica quais são as suas virtudes, né? Quais são os seus talentos, quais são os seus dons, você consegue identificar justamente aonde você pode atuar, o nicho onde você vai atuar, né? Porque imagina bem, você tem um dom de música, por exemplo, muito grande, e você basicamente só sabe estudar e se dedicar a isso. Eu gostaria até um pouco de desmistificar, é um assunto um pouco polêmico, como eu gosto de falar sobre isso, que é assim, tem gente que fala assim, para um grande músico, né? Eu toco, então eu sou professor também lá do Viola Voz, já fui monitor de turma lá. Então a galera fala assim, fulano tem um talento gigante, fulano tem um dom, é como se fosse uma coisa que veio um anjo assim e colocou na cabeça do cara, né? Existem pessoas que têm mais facilidade, mas por exemplo, existe o dom de medicina, existe o dom de engenheiro, existe o dom, então da mesma forma que um músico, por exemplo, isso se aplica a qualquer profissão. Não existe o dom de músico, existiu o interesse daquela pessoa em estudar música, e aí ao longo de muitos anos a pessoa ficou agarrada com o instrumento, tô até com meu violão aqui, ficou agarrado com o instrumento, estudou, às vezes era até um passatempo pro cara, mas aquilo ali era, tipo assim, era o foco que o cara estava colocando no instrumento, era a dedicação. Então, da mesma forma, por exemplo, essas profissões mais tradicionais, médico, advogado, que o pessoal antigamente sempre dizia, né? Não, profissão boa é só médico, advogado e engenheiro, né? A gente sabe que sim, são profissões boas, mas hoje, uma profissão como a influencer, que é o seu caso, uma profissão como alguém da área do marketing digital, são pessoas que conseguem faturar até mesmo milhões por ano. Então são coisas que hoje são coisas que à medida que a sociedade à medida que a sociedade e a tecnologia ela vai se modernizando, as coisas vão se alterando, né? Mas só para fechar o parênteses aqui da questão do dom, não existe essa questão do dom, existe essa questão de você se dedicar a um assunto e estudar. Então, assim, definir em primeiro lugar, qual é o primeiro segredo aí de todos? Definir quem eu sou. Uma vez que você define quem você é, ou seja, qual é o assunto que você gosta de estudar, né, Kate? De praticar, de você ir atrás e saber. Por exemplo, tem uma colega nossa aqui, eu não vou dizer o nome, vamos ver se ela se prontifica aí. Ela está gostando muito de fazer conteúdo sobre a rotina do dia a dia de casa, né? E eu já pesquisei, tem cursos online onde a pessoa ensina como organizar a casa, e a pessoa já faturou mais de 2 milhões de reais por ano só com curso online de como organizar a casa. Então assim, hoje não há mais tanto essa questão de julgamento de profissão, o que há é o seguinte, é a pessoa ter o foco e saber em que você gosta de estudar. Beleza, tendo visto isso,
qual é o próximo passo. Não, o segredo ainda permanece ainda no primeiro, né, Kate? Pelo que a gente viu aí. Então, um detalhezinho que eu acho que também acredito muito é tipo, por exemplo, minha mãe, ela toca violão, teclado, ela toca muita coisa. Mas desde pequenininha ela foi, tipo assim, meio que incentivada a estar, vamos dizer assim, tendo essas habilidades, né? Mas entra também, lógico, que às vezes algumas pessoas, elas têm vamos dizer, entra o dom, né? Por exemplo, ela já tem o dom de cantar. E por mais que eu possa tentar ser um pouquinho afinada, mas tem gente que às vezes tem aquela habilidade. Então vamos dizer assim, tem às vezes as pessoas, o influencer, já tem uma habilidade, né? Já tem aquela habilidade de ser comunicativa, mas nada impede você poder aprimorar isso, entendeu? Acho que o ser humano, no momento que ele parar de cantar, parar de querer realmente se desenvolver, ele vai parar de realmente paralisar a sua vida. Porque Sim. tudo que a gente entrar vai ter que se profissionalizar ou se dedicar, se for em relação à música. Então, se eu, Kate, me dedicasse desde pequenininha à música, talvez eu poderia ter um desenvolvimento melhor, porque eu já entenderia do assunto, né? Pelo menos saberia o que é desafinado e o que não é, né? Então, aqui eu entendo um pouco, porque mãe é meu que ensinou a gente desde pequeno. Mas existe as pessoas que já nasceram, tipo assim, com uma criança que canta que só caramba, já existe aquelas habilidades, mas existe aquelas que você pode estar aprimorando, né? Então, isso em relação ao nosso posicionamento. É uma linha muito tênue aí, que dá definição assim, de dom e interesse por estudo, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. E assim, ela pela música, ela não despertou ainda um interesse por estudar música. Mas bote ela para dançar ou para fazer uma aula de balé, todo mundo fica impressionado com a disciplina dela. Então assim, despertou-se nela o interesse por estudar balé. Por quê? Porque alguém de repente falou para ela que era legal, ou então ela viu que alguém que era uma referência para ela, como pessoa, como família, que gostava de balé, apresentou isso para ela de uma forma interessante, e aí, não sei. Então assim... Luiz até botou assim, são habilidades desenvolvidas por afinidade. Isso. E é justamente assim... o que eu tô querendo trazer no foco assim é um assunto que é um pouco polêmico, mas eu gosto de falar, é justamente assim, a habilidade por afinidade. Luiz, ela definiu muito bem nessa frase aí, porque assim, é importante que a gente saiba o seguinte, que às vezes as pessoas colocam a desculpa pelo fato de que não sabe, não tem o conhecimento de um determinado assunto, ou acha que é só quem tem um dom divino, ou então foi um anjo que colocou aquilo na cabeça da pessoa e só aquela pessoa que é um prodígio pode desenvolver, quando na verdade isso é um mito. Então a gente tem que fugir do mito para captar a ideia de que você não precisa nada disso, você precisa se dedicar. Agora é importante se dedicar naquilo que você gosta e tem afinidade, que aí sim a gente está aqui, né, entrando no consenso sobre isso, né? E assim, o segundo ponto, ainda sobre o primeiro segredo, é saber onde eu estou, né, Kate? E a gente conversou isso, né, sobre quando a gente fez lá a mentoria, porque uma coisa é você identificar qual é a sua área de interesse, né? Ou seja, a minha identidade como Gustavo, o que é que eu gosto de estudar, o que é que eu gosto de me desenvolver, a sua como Kate, né, como influencer, o que é que eu gosto de estudar e desenvolver, mas como eu estou hoje, né? Então eu tenho que pensar assim, a minha situação hoje em relação a onde eu quero chegar, como é que eu estou localizado, né? Então definiu o nicho, definiu a área, agora eu vou definir, pronto, eu estou nesse local aqui, numa escala de 0 a 100, eu estou aonde? Eu estou em 30, eu estou em 50, qual é o grau dessa escala aí, não é isso? E aí foi que a gente conversou mais ou menos, não precisa você dar detalhe não, né? Mas assim, o que é que você acha desse ponto aí que tinha para falar para a galera? Então, como influencer, eu sempre levei o Instagram,
acho que eu já tenho Instagram, vai fazer uns 5 anos, mas eu sempre levei como um hobby, né? Vamos dizer assim, uma forma de poder estar me conectando com as pessoas e também com empresas, como eu trabalho com minha família, então seria um outro braço, assim, para poder, pronto, quando eu estou livre dos trabalhos da chácara, trabalhos da kitnet, essas coisas, eu vou pensar no meu Instagram, né? Então eu levei meu Instagram por muito tempo assim. E do ano passado para cá foi que realmente eu comecei a ver como uma ferramenta de trabalho, como uma forma que eu posso estar me sustentando, né? Vamos dizer assim, recebi meus primeiros salários no ano passado, meus primeiros contratos, então essa mudança assim do ano passado para cá foi um divisor de águas para eu poder pensar de uma forma mais profissional em relação ao meu Instagram. E não só pensar de uma forma profissional, mas também tipo, de coisas que colocar mais autenticidade, colocar mais a Kate dentro. Então, assim, entre de 0 a 10, eu me considero ainda muito bebê, né? Em comparação a muitas pessoas que já estão realmente pensando profissionalmente, tipo, por 3 anos, 4 anos já, eu comecei, vamos dizer assim, nem fez um ano ainda, que eu realmente estou nessa questão profissional. Então, eu me considero, tipo assim, uns 50%, 40%, 50%, sim, e sim. aí, a partir de agora, eu realmente quero conquistar os outros 50%, colocando conteúdo compartilhável, meu celular. De boa. As caixas, não vou pegar assim, sabe? Deixa eu botar aqui. Mais tranquilo. Kate, só dando um gancho aí no que você falou, pra mim você tá parecendo travado aqui, mas eu vou só dando um alô aqui. Voltou. Com relação a isso, é bem bacana você ter essa percepção de que você quer chegar no teu 100%, que você tá na faixa aí dos seus 50%, né? Mas para quem não sabe o seu desejo, né, aonde você quer chegar, e ver o seu trabalho que você já desenvolve hoje, que é um trabalho super bacana, quem acompanha você nas redes sociais, de repente nem sabe que você está nos 50%. Já pode achar, inclusive, que você já está muito, muito mais próximo, de repente no 70%, no 80%, no 90%, né? Porque você hoje, eu percebo que você já tem trabalhos de parceria firmados com algumas pessoas, com algumas empresas, né? E elas jogaram em você uma credibilidade, acreditaram realmente no seu trabalho, né? E se fosse aquela coisa que você não fizesse já hoje, ainda mesmo na tua visão, de uma forma 50%, né? Significa, na tua visão, você está nos 50%, mas você está fazendo já de forma profissional a coisa, né? Sim, sim. Kate, você travou algumas vezes aqui para mim, talvez tenha sido por conta que você estava ajustando, né? Eu fiquei me mexendo. Não. Mas é justamente isso. Do ano passado para cá eu consegui fechar bastante parcerias, né? Acho que a gente vai chegar nesse processo, mas tipo, a maioria das parcerias que eu já fechei antigamente era mais permuta, então acho que desse ano para cá realmente as empresas também é um mercado novo, né? É um trabalho novo. Uma influência não era uma profissão, entendeu? Antigamente. Então, hoje as pessoas estão olhando de uma forma diferente, estão vendo que é uma forma de somar para a sua empresa, que de empresa para empresa é melhor ter um contato de pessoa com pessoa, né? Então, isso. ter uma imagem de uma pessoa para aquela empresa, para ser a voz daquela empresa, para ser uma referência, e as pessoas se conectarem mais, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, tipo, acho que tudo isso, o mercado foi crescendo e eu também fui abrindo meus olhos para essa relação. E assim, como eu desejo ter alguns objetivos, né, que a gente tinha comentado antes, então eu ainda estou muito longe do que eu gostaria de estar. Sim, entendeu? sim. Então, esses 50% foram já, tipo assim, desenvolvimento da metade do ano para cá. E eu espero poder trazer mais para as pessoas e ter mais autenticidade. Sim. Uma coisa, esse 100% ele pode ser alterado, inclusive, depois, né?
Porque a gente, Pode, né? a Então, gente tem que ser que a pessoa conseguiu a meta, não, quer dobrar. Isso, então nada impede, porque hoje a tua visão de 100% é uma coisa, né? E quando você atinge, é dizer, pronto, eu cheguei nesse patamar aqui, qual é o meu próximo teto? Meu próximo teto agora vai ser evoluir para uma outra parada, né? E assim, então pessoal, assim, só um leve comentário antes da gente ir aqui pro ponto 2, que é justamente, sim, a gente falou para onde eu quero ir, né? Então o ponto 1, fechando aqui o ponto 1 direitinho, quem eu sou, né? Que é o segredo, no caso, é definir, o primeiro segredo é definir quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, para onde eu quero ir é justamente você colocar suas metas, seus objetivos, seus sonhos, porque uma vez que você não escreve isso, você fica perdido, fica solto. E eu até comentei com Kate e também já comentei isso com várias outras pessoas, tenta transformar o seu sonho em algo também assim, tangível, né? Porque, por exemplo, você pode dizer até assim, eu quero me tornar uma agência de marketing ou então um produtor audiovisual melhor. Mas isso é algo muito sem tangibilidade, né? E aí você, paralelamente na sua vida pessoal, você traça um objetivo. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu quero ter um carro X, eu quero morar em tal local, eu quero fazer tal viagem. Porque quando a gente traz isso para números, você sabe o quanto que você vai precisar faturar, o quanto que você vai precisar economizar, o quanto que você vai precisar investir. E aí, baseado nisso, vai ficar fácil você definir meta, as estratégias para atingir a meta, né? Agora, se você não escreve de uma forma detalhada, sem tangibilidade, fica difícil, né? Você tem que acreditar em você, né? Você tem que acreditar em você e você precisa mentalizar. Isso. Se eu não mentalizar... Cortou um pouquinho aí o da Kate, né? Sinceramente, é onde eu vou, mas tipo assim, não, preciso ir até a praia, então... Voltou um pouco aqui. Voltou. Mas é justamente isso, por exemplo, se eu entrar dentro de um carro e eu for dirigir para algum lugar, voltou? Voltou. Show. Então, quando eu for dirigir, eu preciso ter um direcionamento de onde eu quero chegar. Por exemplo, eu quero chegar até a praia. Então, talvez o caminho até a praia seja melhor, porque eu já tenho... Não, por esse caminho aqui é mais rápido, pelo outro que vai estar com trânsito e tal. Então, quando a gente vai dirigindo, só por dirigir, a gente pode parar muito longe para depois voltar. Então, assim, quando a gente realmente tem um foco, acho que esse é um dos segredos também para poder realmente se desenvolver, né? Sim. Kate, só para fechar o assunto aqui, abrindo um parênteses, um pequeno parênteses, para a gente começar no segredo 2, você até falou, né, que é muito importante ter uma empresa ter a cara de uma pessoa, né? Hoje, eu vou comentar isso um pouquinho mais na frente, mas hoje realmente a questão assim, da profissão de influencer é algo muito novo, né? Mas a profissão do publicitário ou do marqueteiro, que chamava-se antigamente muito assim marqueteira, né? Ou então das agências de marketing, já era algo que rolava há muito tempo. E aí definir a cara da empresa, a cara de um projeto através de uma pessoa, através de uma pessoa física, é algo que, por exemplo, o Bombril já fazia isso com aquele senhor careca, se lembra? Não sei se você pegou na época aquela então tinha aquele cara, até hoje, se eu vi ele fazendo propaganda de qualquer outra empresa, eu sempre vou associar ele fazer o Bombril, né? Assim, a empresa Bombril. Então, de fato, é uma coisa assim que personifica a empresa, né? E é muito importante isso, né? O trabalho da influência hoje, ele faz com que as pessoas tenham acesso às lojas e tal, porque a atenção das pessoas hoje está muito mais no celular do que na televisão, do que no rádio. Você vai num jantar, você vai num restaurante, até mesmo com a sua esposa, seu namorado, enfim, agregado, a galera da igreja quando sai, enfim, qualquer pessoa, quando você menos espera, tá todo mundo, cada um
no seu celular. Pode estar no mesmo grupo da igreja. O grupo só faz parte todo mundo que está ali da mesa, mas está todo mundo mandando foto, não sei o quê. Então, por quê? Porque a atenção está no celular, estão nas redes sociais. Então, à medida que você vai fazendo um trabalho bem feito junto com as empresas, fazendo com que nas mídias sociais dele, no Instagram, no YouTube, no Face, esse tipo de coisa, as pessoas consigam ter acesso, esse é o melhor trabalho que o microempreendedor e o MEI pode fazer para realmente ter uma visibilidade. Não tem outra forma hoje. O mundo digital, ele é um mundo sem volta, né? E o Covid, ele veio para acelerar esse processo. Eu dizia uma frase que praticamente toda live que eu faço, eu sempre falo assim: o profissional ou a empresa que não se digitalizar em 5 anos está fora do mercado. Aí veio o Covid e acelerou tudo isso, não é isso? É. Exatamente. E eu acho também que as redes sociais, elas foram uma forma de estreitar os laços, né? Porque antigamente, assim, para você se destacar dentro de uma empresa, alguma coisa assim, é coisa mais difícil. Hoje, você pode estar fazendo Instagram hoje, ninguém sabe amanhã se você pode crescer muito, então vai depender do engajamento orgânico. Então, meio que facilitou esse trabalho de poder estar, vamos dizer assim, sendo influente, né? E eu acredito, particularmente, todos nós podemos influenciar, né? Sim. Eu posso estar influenciando pro mal. Não preciso ter seguidores ou coisa do tipo assim. Na nossa vida mesmo, por exemplo, se você for para um restaurante, você gostou daquele restaurante, comenta com uma amiga e pronto. Você influenciou sua amiga em relação àquele restaurante. E por sinal, às vezes, tem muitas pessoas que nem são influentes, né? Mas influenciam pra caramba e às vezes conseguem até mais engajamento. É o famoso marketing boca a boca, né? Mas isso. Exatamente. Então, e assim, tornar. Pronto, eu acho que quebra, lógico, é o meu estilo, tá? Eu não gosto de colocar aquele padrão no meu Instagram de perfeição, ou de tipo assim, só posto coisas lindas, maravilhosas. Eu gosto de postar, sinceramente, minhas dificuldades, meus desafios. Então, fazer com que as pessoas vejam, poxa, ela é humana. Às vezes você é o próprio intuito, entendeu? Sim. Julinho. A gente não precisa ser um Netflix, né? A gente não precisa ser um Netflix para poder fazer uma produção. A gente tá fazendo isso aqui com o celular e da forma que a gente dá, da forma que é possível, né? E assim, vamos agora entrar naquilo que é o segundo segredo para a gente poder ter um bom desenvolvimento. Nesse aqui, eu acho que dá para ser até mais resumido que o primeiro são 3 passos, né? Mas o segundo aí, tu sabe qual é, Kate? Pode revelar para a galera aí? É o mindset? É o mindset. Acertou, miserável! Então, é o mindset. Kate, tu sabe o que é mindset aí? Tem uma noção para falar para a galera? Cogita mais ou menos o que seria? É uma palavra que está sendo bem dita, né, nessa nossa geração, e é justamente a questão de mudança de pensamento. Às vezes a gente, até que a gente estava já conversando há um tempinho, às vezes a gente cresce num contexto familiar, né, nosso contexto, nosso crescimento, às vezes com palavras que colocam a gente muito para baixo. Então, por exemplo, você não vai conseguir, você isso e aquilo, você é assim, você é assado. Então, tipo, aí o nosso subconsciente começa a acreditar naquilo e a gente passa a viver uma vida presa a palavras, ou a lembranças, ou a culpas. E se a gente não tiver essa mudança de pensamento, que é através do mindset, né, a gente não vai conseguir dar passos para frente com sucesso. Então, em relação a isso, na minha vida, eu tive uma mudança drástica de pensamento. Foi no Miss RN, né? Porque eu tipo assim, sempre tive aquela... Todo mundo que me conhece, das antigas, começa a rir. Kate, como você mudou isso e aquilo? Porque eu era uma pessoa muito desleixada em relação vamos
dizer assim, se eu fosse em qualquer lugar, minha gente, se me deixasse de pijama, eu ia. Não é apenas por isso, né? Mas aquilo era um reflexo para mim do que estava dentro do meu coração. Então, eu como mulher, tive muitas dificuldades com a autoestima. Eu estava até comentando com o Guga, abrindo aqui para vocês também. Como foi um período bem difícil na minha vida, vamos dizer assim, financeiramente falando, minha avó estava no hospital, então acaba que você meio que vai murchando, né? Você tipo, há tanta dificuldade que aperta tanto que você não tem nem fôlego para, né, se divertir, ou você tá se cuidando, coisa tipo assim. Então, minha autoestima era muito prejudicada em relação a isso. Quando eu entrei no Miss RN, aí eu comecei, tem um cara aí falando, então eu comecei a pensar de uma forma diferente. Então, quando eu fui lá pro Miss RN, eu comecei a trabalhar a minha mente, a entender, né, que a Kate, ela pode chegar onde ela quiser, é necessário se amar. E eu passei principalmente a olhar para a beleza de outras mulheres, mas sem desconsiderar a minha, porque quando eu olhava assim, nossa, que menina linda, a menina me colocava lá para baixo. Vixe Maria, eu tenho cabelo assim, eu tenho rosto assim, eu tenho isso, aquilo, eu tenho um pneuzinho aqui, eu tenho isso, aquilo. Então, aquilo começou a sumir. Poxa, se eu tenho essas coisas, se eu acho que eu tenho essas coisas, eu vou me cuidar. Entendeu? Então, não ficar só nesse pensamento prisioneiro de que eu não consigo, que eu não posso, ou que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu acredito que você precisa se amar, ter um posicionamento e a partir disso, né, eu consegui crescer bastante nas redes sociais, compartilhando um pouquinho disso também, sobre o desenvolvimento, meu desenvolvimento, a minha experiência, né? Os meus desafios como mulher, consegui vencer através de um concurso do Miss RN, né? Então, foi essa mudança na minha mente. Por exemplo, outra coisa também, acho que o meu... Mas voltou. Só... internet. Guga? Oi, tô ouvindo. Tá? Cortou. Tô... Ah, tá. Não, mas é justamente isso. Nessa questão de mudança de pensamento, né? Fazendo um resumo bem resumido mesmo, né? Como a gente tem pouco tempo aqui na live, mas essa mudança de pensamento foi um divisor de águas para eu acreditar em mim e não ter limites. Eu ia muito nas empresas, assim que eu entrei no concurso, eu mesma batia na porta com 1.000 seguidores. E lá, tipo assim, oi, tudo bom? Quem pegou o contato pra falar com vocês? Aí chegava, ligava. Eu recebi muito não, mas foi pra caramba. Que tipo, se chega, eu fiquei, meu Deus, isso não é pra mim, não. Aí quando eu recebi o primeiro sim, foi através da Orofaciale. Eles acreditaram em mim, eu tinha 1.000 seguidores, gente. Ela falou, como é que você só falou de divulgação? Eu dei a minha melhor forma de divulgação. E pelo incrível que pareça, eu tinha poucos seguidores, mas eu trouxe muito retorno para a empresa. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei fazer, que foi bichectomia, fiz gengivoplastia, coloquei aparelho, então me ajeitei toda como eu queria. Legal. E passei essa ideia para outras meninas. E eu entendi, eu levo isso pra minha vida toda. O não, eu já tenho. Eu levei isso como lema. Vou correr atrás do sim. Então, até hoje, mesmo assim, tem muitas empresas que me conhecem, tem muitas empresas que vêm, mas hoje eu também tenho outra cara tapa. Tipo assim, gostei daquela empresa, gostei daquele perfil, eu chego lá, oi, tudo bom? Trabalho como influencer, vamos, pronto. Aí faz parceria. Então, eu acredito muito nisso. O não, eu já tenho. Não, você já tem. Mas se você correr atrás do sim, você pode conseguir grandes coisas. Então, essa mudança de pensamento foi um divisor de águas pra mim. Totalmente. Show! É isso aí. Então, Kate falou tudo aí sobre mindset, basicamente, né? E realmente, só o Wilson comentou aí da Galeria da Riqueza, nosso grande parceiro aqui. Somos eu e o Wilson, que desenvolvemos o Juazeiro Marketing com muito carinho para todos vocês. Ele fala aí, né? Inteligência emocional faz muita diferença em todas as áreas da vida, com certeza. E o mindset é um negócio que está muito na modinha, né? Mas o termo mindset está na modinha.
mas a questão de você se superar, a questão de você, por mais que tenha tido uma vida de desafios, uma vida que você não teve um mentor, um pai legal para te mentorar, uma mãe legal para te mentorar, ou então às vezes isso vem na figura de um tio, vem na figura de um irmão, né? Então assim, eu sou grato a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida, que puderam me dar um apoio, né? Na minha base familiar eu tive tanta questão da parte de dificuldade, como também tive também da parte de apoio, né? E à medida que eu fui ficando um pouco mais maduro, né? Ainda me considerando um cara novo, né? Com 34 anos. Meus sobrinhos me chamam de idoso, né? Mas tudo bem. Fica aqui o puxão de orelha para eles aí. Mas a questão do mindset eu comecei a estudar melhor depois que eu fiz o curso de coaching. E aí depois eu me aprofundei estudando um pouco sobre programação neurolinguística, estudando um pouco também sobre física quântica. Então cada um vai se desenvolvendo da forma que pode, né? Lembrando assim como o Keito, eu também tenho uma formação cristã, e se você ler a Bíblia e em vários trechos de lá, independente, isso aqui, esse espaço aqui é um espaço com foco em empreendedorismo, certo? E eu, Gustavo, aqui, no meu papel não é querer converter ninguém, né? Mas eu estou só dizendo que na Bíblia existe uma diversidade de temas, de abordagens que, se você ler e seguir, você pode ter um mindset muito positivo, muito atualizado, porque quem acredita em Deus e segue realmente aquilo que a Bíblia fala, tenta seguir, né? É impossível você seguir exatamente ao pé da letra, porque nós somos humanos, e por sermos humanos, nós somos falhos, né? Mas se você buscar, você já vai ter uma vida assim muito, muito feliz, uma vida com propósito, né? E isso que a gente está falando aqui é muito relacionado com questão de uma vida com propósito. Você planejar uma carreira, não adianta você planejar uma carreira pensando no dinheiro. No começo, muitas das vezes você tem que fazer trabalho de graça. Quantas vezes eu fiz trabalho como fotógrafo de graça, trabalho como filmmaker de graça, trabalho como músico de graça, trabalho com uma porrada de coisa de graça, e às vezes as pessoas que não entendem esse conceito falam assim: nossa, você é um bobo, você faz um trabalho aí que você está fazendo de graça, o povo está te fazendo de besta, não sei o que. Não dê voz a esse tipo de gente, porque esse tipo de gente, ele é um tipo de pessoa que ele não quer sair do lugar, ele não sabe agregar valor na vida das pessoas, e ele sempre vai ser uma pessoa mesquinha, pensando somente no dinheiro. Quem só pensa no dinheiro para instalar, por exemplo, um suporte de televisão na tua... Por exemplo, você é um cara que... Você sabe que na sua família tem um cara que é desenrolado para instalar uma lâmpada. Aí você chama assim, teu cunhado, teu primo, teu sei lá... Aí o cara tudo quer cobrar: rapaz, eu faço isso aí mas eu te cobro R$50, eu te cobro R$100. Rapaz, é o tipo de coisa assim que não vai pra frente, entendeu? Porque assim, a pessoa não vai enriquecer com isso, a pessoa não vai, enfim, não vai ter uma mudança de vida, mas quer ficar sempre cobrar, e fica até chato. É como se fosse aquele vendedor pegajoso que tá desesperado para vender. Se você for aquela pessoa que tá... Só concluindo aqui, Kate, rapidinho. Eu acredito que é tipo... Quando você demonstra que tem muito desespero em querer fechar algo com alguém, a pessoa vai se afastar de você, porque vai ver que tem alguma coisa por trás ali, né? O interessante é você agregar valor para a pessoa, e a pessoa despertar um interesse natural através de uma conexão, de a partir de então comprar algo de você, seja um produto ou um serviço, né? Vai lá, Kate, foi mal aí a interrupção. É que travou aqui, eu pensei que você tinha parado. Mas eu acredito também, como uma empresa, a gente tem que investir. Ninguém vai montar uma empresa sem investimento. Então, como você é uma pessoa autônoma, em algum momento você vai ter que conquistar sua clientela, né? A gente está no assunto aqui sobre
sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal. Então, assim, é impossível você fazer sempre de graça, não tem como, mas você também vai ter que investir de alguma forma. E isso eu acredito que vai ser na trajetória inteira, porque tem empresas aí que são empresas grandes, mas em algum momento eles podem investir em uma blogueira, mandando recebido. Então, assim, vamos dizer assim, é de graça, mas não é de graça ao mesmo tempo, porque aquilo ali eu vejo como um investimento, né? No seu nome, um investimento no seu desenvolvimento. Então, até como eu digo assim, tá fazendo publicidade aqui de graça. Cara, depende do ponto de vista, entendeu? Às vezes realmente as pessoas precisam de dicas, você só vai fazer dicas se é pagando, tá entendendo? Então, assim, acaba que você também perde a sua credibilidade, mas eu acredito que é muito disso, que é uma questão de investimento. Exatamente. Isso tudo que eu falei aqui, isso encerrou aí, Ketia, porque deu uma travadinha. Tá dando umas travadas, mas eu encerrei. Ah, não, tá, tranquilo. Então, assim, isso que eu falei é basicamente no início da carreira, né? Lógico, enquanto você tá ali na batalha, na dificuldade, para conquistar, e até mesmo às vezes você já com a carreira em andamento, não custa nada, às vezes você dá uma dica para uma pessoa, você dá uma força para ela ali, se você tiver um tempinho disponível. Algumas pessoas, eu tô com um tempo meu assim, que é extremamente corrido, escasso, mas às vezes a pessoa vem no meu privado, no direct, ou então vem no Insta, no WhatsApp, eu falo assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, ou então, antigamente, antes do corona, né, ou então, quando a gente tava ali no próprio WhatsApp mesmo, eu pegava e dedicava 5 minutinhos, 10 minutinhos da minha atenção e dava um alô para a pessoa, beleza. E uma coisa que a gente só tem que ter cuidado é com o extremo, né? Da gente também não ficar a vida toda fazendo só serviço gratuitamente. Isso não é o objetivo aqui da minha fala, né? O objetivo foi só dizer que você precisa agregar valor para o seu cliente e para os seus prospectos, para eles perceberem esse valor que você consegue agregar e a partir de então ele desejar se conectar com você, porque você agrega valor para aquela marca e a partir daí você vai lá e executa a sua venda, o seu checkout, por exemplo. Mas primeiro você tem que mostrar que você consegue agregar valor, né? Hoje no mundo o mundo que a gente vive hoje, que é tão competitivo, é tão agressivo, tem muita gente querendo vender tudo de tudo ao mesmo tempo, você tem que o seu diferencial vai ser justamente esse, agregar valor, né? Então, indo aqui para o item 3, é bem simples, Oi? Recapitula o primeiro e o segundo. Tá, vamos lá. Assim, a identidade que tem algumas pessoas que estão entrando, né? Isso, exatamente. Então, para quem está chegando de paraquedas aí, o primeiro segredo é você definir quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir, certo? O segundo segredo é o tal do mindset, eu coloquei até assim, o mindset você ter sua mente programada para poder, independente da criação que você teve, das dificuldades que você teve na vida, você reprogramar sua mente para uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade positiva, né? E o terceiro e último agora chama-se você ter uma disciplina no quesito planejamento e execução. Porque se você não faz o planejamento, você vai fazer uma execução bagunçada. Mas também, do contrário, é ruim. Ou seja, às vezes tem o cara que só planeja e não executa nada. Então, no briefzinho aí da nossa live que a gente passou anteriormente, antes de entrar ao vivo aqui, eu até coloquei na proporção, não foi, Kit? Eu coloquei assim, planejamento, mais ou menos, não existe receita de bolo, na verdade, né? Mas eu coloquei mais ou menos assim, 30% de planejamento e 70% de execução. Por que eu coloquei assim? Porque 30% de planejamento é algo que realmente você tem que fazer, mas o planejamento ele só vai ter
verdade, só vai ter veracidade, só vai ter, deixa eu dizer uma palavrinha melhor aqui, só vai ter resultado, pronto, a palavra é essa, resultado, se você for lá executar. Então não adianta você só planejar, você tem que fazer. E às vezes a gente tem que fazer de uma forma que como tem uma máxima aí que muita gente gosta de falar, o feito é melhor que o perfeito, né? Então você faz e à medida do tempo que o tempo vai passando, você vai aprimorando, né? Isso é o seguinte, né? Você não precisa, como a gente já falou aí em outro momento da live, você não precisa ter uma estrutura de um Netflix para poder produzir. Você pode só com o seu celularzinho ali já começar a fazer um monte de coisa e à medida do tempo você vai otimizando isso aí. E aí Kate pode dar um fechamento nesse item 3 aí com chave de ouro, porque ela é especialista em desenvolver conteúdo massa com a ferramenta que ela tem aí, que é o smartphone. Fala aí um pouquinho, Kate, disso aí. Mas é justamente isso que o Guga estava falando, né? Esse é um dos pontos que eu estou buscando aprimorar agora, mais, vamos dizer assim, intencionalidade, né? Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu planejo muito, e às vezes eu quero fazer tudo tão perfeito, tão bonito, tão não sei o que, não, eu não vou fazer isso porque vai ficar uma imagem assim, não, eu não tenho um ring light, não, eu não tenho isso aqui, lá. Mas, no entanto, a gente está vivendo uma era instantânea, e o Instagram, ele já está dizendo, ele é algo que você quer que você coloque muita naturalidade. Então, eu estou procurando fazer mais essa parte instantânea, tipo, tentar organizar o tempo, os horários para colocar os objetivos em prática, que por sinal a mentoria tem me ajudado, tipo assim, tive uma mentoria até agora, né, e a gente vai ter semanalmente, mas só a primeira mentoria já me abriu a mente, assim, de uma forma, do tipo, Kate, ou você vai ser a mesma Kate, ou você vai continuar nesse mesmo número, ou você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que planejar e executar. Então, colocar metas, essa questão eu estou procurando aperfeiçoar pra caramba, né? Então, muitas das coisas que já estão no meu Instagram foram coisas planejadas e executadas. Isso é muito gratificante, gente. E entendendo que nem sempre vai ser likes, né? Às vezes, eu coloco tanto trabalho, tanta coisa, aí às vezes não tem aquele desenvolvimento todo que você esperava, e às vezes uma coisa besta que você nem esperava nada. Aí tem um desenvolvimento pra caramba, né? Isso. Acontece. Quer crescer, faça conteúdo. Conteúdo, coisas compartilháveis, compartilhe conhecimento, coisas pequenas, gente. Às vezes tipo assim, eu sei fazer um ovo abrindo pão e não sei o que coloca com orégano. Às vezes é um detalhe diferente que aquela pessoa não sabia. Então, tipo, que legal, vou lá e salvo, vou lá e compartilho com minha amiga. O humor hoje em dia também é uma coisa que está crescendo pra caramba, né? As pessoas gostam, precisam rir, né? Então, nessa época tão difícil que a gente está passando, então, precisa compartilhar alegrias. Então, eu acredito que essa questão de colocar em prática, para mim, é um dos meus maiores desafios, mas que eu vou vencer. Show! Se Deus quiser. Eita, na hora de encerrar, engasguei aqui. Mas é isso, gente. É muito verdade isso aí que Kate falou sobre planejar, sobre executar. A gente que está fazendo a coisa na prática, a gente vê que a coisa funciona de fato, né? Você gerar um conteúdo, seja uma coisa simples, de como cozinhar. A Andressa aí tá falando. Andressa, eu tenho acompanhado na medida do possível. A maioria dos seus stories eu tenho tentado acompanhar. E é cada dica de cozinha, assim, que, meu amigo, eu sou gordinho, eu gosto de comer. Eu fico olhando assim, eu disse, ei, menino, Maria. A Andressa, ela tem gerado muito conteúdo massa aí, sobre dicas de casa. E também ela é arquiteta também. Tem feito muito conteúdo massa aí no Instagram dela. E esse aí, Ketinha, eu agradeço demais aí a sua participação nessa live de hoje. Eu acho que somou demais aí pra galera. Temos aqui mais 2 minutos só, porque senão a live vai cair, a gente precisa encerrar.
E senão eu também não consigo deixar salvo no IGTV, que é um compromisso que eu tô tendo com o pessoal, porque às vezes o pessoal não tem a oportunidade de assistir ao vivo, mas deixa salvo no IGTV. Lembrando sempre o seguinte, eu tô deixando sempre esse recado. Vai ficar por tempo indeterminado, assim, vai ficar temporário, a gente não sabe por quanto tempo, é um tempo ainda indeterminado, mas vai ficar temporário, talvez por uma semana ou duas ou no máximo um mês, e a gente vai tirar essas lives aqui do ar. Então vai ficar realmente para quem está nos prestigiando, participando ao vivo aqui. Beleza? Ei, valeu galera, valeu Kate, um abração, viu? E a gente se vê aí na próxima. Top, obrigada pelo convite. Show, foi massa, até mais.